Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o Flexbox, tá? O Flexbox ele veio para resolver muitos problemas, a questão de facilidade e manutenção dos nossos layouts, tá? O Flexbox ele foi projetado tanto como um modelo de layout unidimensional, tá? Quanto um método capaz de organizar os nossos elementos na página. Tá, isso nos ajuda bastante a ter uma facilidade de fazer manutenção, adicionar novos elementos ou tirar elementos do nosso layout. Tá? Quando a gente fala que o Flexbox ele é unidimensional, enfatiza o fato de que ele lida com o layout em uma dimensão de cada vez, tá? Seja uma linha ou uma coluna. Então, é interessante notar que quando nós falamos sobre unidimensional, ele só trabalha somente de uma dimensão? Não. Nós conseguimos organizar os nossos elementos totalmente ou em linhas ou em colunas. Tá? Vou trabalhar ou somente com um ou somente com o outro. Tá bom? E interessante com isso é que entendendo o que é o principal e o que é o transversal vai nos ajudar também a utilizar umas outras propriedades que só funciona como, por exemplo, cross-axis, é o que atravessa, né, nesse caso, e o que está como principal. Por que eu falei cross-axis e main-axis? O main-axis, por default, quando nós pegamos o nosso container, já vou falar sobre container, tá? Quando nós pegamos uma div que tem elementos dentro, né, elementos dentro dessa div, o azul aqui, né, tem elementos dentro dessa div azul. Esse container, quando nós colocamos ele como flex, né, flexível, ou adicionamos eles, entre aspas, como flexbox, os elementos, por padrão, fica inline, fica um do lado do outro. Tá? Então, por padrão, por default, quando eu adiciono flexbox em uma div, o main axis é em linha. Tá? Nós vamos ver isso, né, ainda nesse vídeo. E o cross-axis ele é o que realmente faz a forma de transversal. Então ele vai cruzar no meio. Tá bom? Fechou? Tá, esse aí é um ponto importante. Linha e coluna. Ou ele vai trabalhar de uma forma, ou ele vai trabalhar de outra. Tá bom? Fechou. Outro ponto importante também se destacar é sobre o container e os itens. Tá? Nós vamos trabalhar inicialmente com o container, vamos estudar todas as propriedades do container e depois nós vamos estudar todas as propriedades dos nossos itens. Tá? Então vamos isolar, vamos estudar primeiro as propriedades do Flexbox Container e assim nós vamos entender quando utilizar e o porquê utilizar aquela determinada propriedade. Beleza? Então, fechou. Vou mostrar para você o código-fonte do nosso exemplo aqui. Aqui vai ser o CSS que nós vamos pôr todo os nossos códigos para que possamos entender as propriedades do Flexbox. E aqui está o nosso HTML, tá? Antes de falar nisso, esse Flexbox aqui é esse camarada aqui, tá? E o Flexbox de cima, na verdade o CSS de cima, é o que só está resetando, tá? Tá colocando cores, tá? Aqui, ó. Tá colocando cores no nosso H1, está organizando o nosso container, não tem nada de Flexbox aqui ainda, tá? Somente a descrição da classe. Tá bem simples, bem simples. O Flexbox Item também tá só colocando uma cor vermelha para a descrição de itens, colocando os textos no centro, tá bem simples, tá? Vou até fechar para não confundir aqui. Fechou? Então tá bom. Então vamos trabalhar somente com essa classe aqui, com esse arquivo .css. E aqui nós temos uma div que engloba todos os itens do Flexbox Container. Nada mais do que apenas divs. Tá bom? Fechou? Então tá bom. Então, para dar início à codificação, nós vamos falar somente de uma propriedade por enquanto. Tá? Como nós podemos organizar os eixos, o main axis e o cross axis. Como eu posso manipular isso? Você pode manipular inicialmente através de uma propriedade Flex Direction, tá? Mas para me falar da propriedade Flex Direction, eu tenho que mostrar para você como que eu faço a seleção do meu Flex Container. Como eu falo para ele que ele é um container do Flexbox, tá? Com a propriedade Display, com o valor Flex. Somente de eu fazer isso, salvar, voltar na minha aplicação, olha só o que acontece. Os meus itens ficam um do lado do outro. Por quê?
Porque o meu Flex Direction, nós vamos já ver já, ele por default é Flex Row, tá? Fora essa propriedade aqui, ó, Display Flex, tem uma propriedade por baixo dos panos aqui, ó. Tá escrita, ela tá assim, ó, Flex Direction Row. Tá? Ela tá assim, ó. Tá vendo? Ó? É o mesmo, tá? Então esse valor aqui, ó, ele é default, tá? Mesmo que eu comente aqui, ó, ele vai ficar da mesma forma. Então aquele valor row é default. Então, qual que é o meu main axis? Qual é o meu eixo principal aqui, nesse ponto aqui? É a minha linha. O meu cross axis é a minha coluna. Por enquanto ainda a gente não vê isso aqui, tá? Mas você vai entender isso de acordo com os outros vídeos. Fechou? Então beleza. Então nós entendemos aqui que por baixo dos panos esse valor está sendo setado. Agora eu vou mudar esse eixo. Eu vou colocar o main axis como coluna. Como que eu faço isso? Simples. Flex Direction, coloco como column. Fechou? Salvei, voltou como fosse sem aplicação de Flexbox, né? Mas agora eu coloquei um item em cima do outro, tá? De uma forma de coluna. Beleza? Então, tá bom. Existem outros valores do Flex Direction, que é row, reverse. Então, eu vou pegar a linha e vou inverter. Então, da esquerda para a direita, né? E agora da direita para a esquerda. Então, pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá viu? Que ele inverteu. Outro valor dessa propriedade também é através de coluna, né? Eu vou colocar como coluna primeiro, só para você identificar. Ó, do 1 ao 6. Quando eu ponho column reverse, ele pega do 6 a 1. Tá bom? Fechou? Então tá bom. Então, qual é a propriedade que organiza, que diz qual é o meu eixo principal? É o Flex Direction. Ele é o responsável em dizer quando vai ser linha ou quando vai ser coluna. Beleza. Isso é importante você entender nesse vídeo. Tá bom? Galera, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para receber de primeira mão as novidades. Deixe o seu like para nos ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Fico por aqui e até o próximo episódio de Flexbox. Valeu!